O profeta Ezequiel é uma figura central nas escrituras proféticas do Antigo Testamento e seu ministério é profundamente marcado por eventos históricos e espirituais que afetaram a nação de Israel. Para entender a mensagem e as visões de Ezequiel, é essencial conhecer o contexto histórico e profético em que ele viveu e exerceu seu papel como profeta de Deus. Ezequiel viveu em um período crítico da história de Israel, durante o exílio babilônico, um dos momentos mais devastadores e transformadores para o povo de Deus. Esse cenário histórico moldou profundamente as visões e mensagens que Ezequiel recebeu de Deus. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era um sacerdote que foi chamado para ser profeta em um tempo de grande sofrimento para o povo de Israel. Ele nasceu por volta de 622 a.C., durante o reinado do rei Josias, um dos poucos reis justos de Judá. Porém, mesmo sob o reinado de Josias, a nação de Judá já estava caminhando para um desastre, pois o reino do norte de Israel já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C., e a ameaça do Império Babilônico estava se aproximando de Judá. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Por volta de 597 a.C., o exército babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém pela primeira vez. Durante essa invasão, muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, incluindo o jovem Ezequiel. Isso marcou o início do exílio babilônico, um evento que duraria cerca de 70 anos. Ezequiel estava entre os primeiros deportados, sendo levado junto com a elite de Jerusalém, incluindo nobres, artesãos e outros líderes da sociedade. Esse exílio precoce o colocou em uma posição única para ser uma testemunha profética tanto do julgamento de Deus sobre Judá, quanto da futura restauração prometida. A vida de Ezequiel no exílio foi profundamente marcada por essa mudança drástica de contexto. Ele estava vivendo em uma terra estrangeira, longe do templo, do sistema sacrificial e do culto ao Senhor que caracterizava a vida religiosa em Jerusalém. No entanto, foi justamente nesse período de desolação e aparente afastamento de Deus que Ezequiel começou a ter visões poderosas, nas quais Deus o chamou para ser um profeta para o povo exilado. Sua primeira visão registrada, no início do livro de Ezequiel, ocorreu no 5º ano do exílio, por volta de 593 a.C., enquanto ele estava às margens do rio Quebar, na Babilônia. A primeira visão de Ezequiel é uma das mais conhecidas e simbolicamente ricas de toda a Bíblia. Ele viu 4 criaturas vivas, com 4 rostos, rodas cheias de olhos e a glória de Deus sobre um trono. Essa visão pode parecer estranha para muitos leitores modernos, mas ela tem um significado profundo. A presença de Deus estava com Ezequiel, mesmo na Babilônia, longe de Jerusalém. Deus estava mostrando a Ezequiel que sua glória não estava limitada ao templo em Jerusalém. Ele podia se manifestar onde quisesse, inclusive em uma terra pagã. Essa visão inicial foi um prenúncio da mensagem de Ezequiel. Deus estava no controle, mesmo no exílio, e ele ainda tinha planos para o futuro de seu povo. O contexto histórico de Israel nesse período é de grande importância para entender a mensagem de Ezequiel. O exílio babilônico foi resultado direto da desobediência persistente de Israel e Judá às leis de Deus.
Ao longo dos séculos, Deus havia enviado profetas como Isaías, Jeremias e outros para advertir o povo sobre as consequências de sua idolatria e injustiça. No entanto, os reis e o povo, em sua maioria, ignoraram esses avisos. O ponto de ruptura veio quando Judá, o reino do sul, começou a se envolver em práticas idólatras, cada vez mais graves, muitas vezes introduzidas por seus próprios reis. Ezequiel se refere a essa idolatria de maneira intensa em suas profecias, condenando a corrupção moral e espiritual que dominava Jerusalém. Quando Ezequiel começou seu ministério profético, Jerusalém ainda não havia sido totalmente destruída. Havia uma esperança entre os exilados de que o exílio seria breve e que eles logo retornariam à sua terra. No entanto, Deus revelou a Ezequiel que Jerusalém enfrentaria um julgamento ainda mais severo. Em 586 a.C., cerca de uma década após a primeira deportação, Jerusalém foi completamente destruída pelos babilônios, incluindo o templo, o coração religioso da nação de Israel. A destruição do templo foi um golpe devastador para o povo judeu, pois o templo simbolizava a presença de Deus entre eles. Para muitos, parecia que Deus os havia abandonado para sempre. No entanto, a mensagem de Ezequiel não se limitou à condenação e julgamento. Embora ele falasse com grande severidade sobre o pecado e a desobediência de Israel, Ezequiel também recebeu visões de restauração e esperança. Um dos temas centrais de suas profecias é a promessa de que Deus traria o seu povo de volta à terra prometida e que ele faria uma nova aliança com eles. Essa nova aliança seria marcada pela renovação espiritual e pela restauração da adoração verdadeira. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa promessa apontava para um futuro em que o povo de Deus seria transformado interiormente, em vez de apenas seguir rituais externos. Outra visão poderosa de Ezequiel, que reflete essa esperança de restauração, é a visão do Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37. Nessa visão, Deus mostra a Ezequiel um vale cheio de ossos secos, representando a nação de Israel, que estava espiritualmente morta e sem esperança. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos e eles começam a se unir, a ganhar carne e, finalmente, a receber o sopro de vida. Essa visão simboliza a futura restauração de Israel, tanto física quanto espiritual, e aponta para a promessa de ressurreição e vida nova para o povo de Deus. O ministério de Ezequiel, portanto, é uma mistura de julgamento e esperança. Ele testemunhou a queda de Jerusalém e o sofrimento do exílio, mas também viu além do presente sombrio, vislumbrando um futuro em que Deus traria seu povo de volta à sua presença. O exílio não era o fim da história. Era parte de um processo de purificação e renovação. Deus estava usando esse tempo de desolação para purificar seu povo e prepará-los para um futuro glorioso sob sua nova aliança. Ezequiel também desempenha um papel importante no entendimento profético dos eventos futuros. Muitos estudiosos veem nas visões de Ezequiel elementos que apontam para o final dos tempos e o retorno de Cristo. Seu ministério foi, de fato, um prelúdio para a obra redentora de Deus que culminaria em Jesus Cristo, o Messias prometido. Assim, ao analisarmos o contexto histórico e profético de Ezequiel, vemos que ele foi chamado para ministrar em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Ele trouxe uma mensagem dura de julgamento, mas também de esperança e renovação. Suas visões e profecias continuam a falar poderosamente aos crentes hoje, oferecendo lições sobre a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, e a promessa de uma restauração futura para aqueles que confiam nele.
A visão do Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais impactantes do livro de Ezequiel e representa uma mensagem poderosa sobre restauração, esperança e vida. Ezequiel, como profeta do Senhor, teve essa visão em um momento em que o povo de Israel estava vivendo em grande desespero e alienação espiritual, longe de sua terra e da presença de Deus. Vamos explorar essa visão, seus detalhes e o profundo simbolismo que ela carrega. Ezequiel descreve sua experiência começando com uma poderosa visão que o leva a um vale cheio de ossos secos. Ele é transportado pelo Espírito de Deus e colocado nesse vale, onde os ossos estão espalhados por toda parte, em uma cena que evoca a imagem da morte e da destruição. Os ossos estão secos, indicando que não só as pessoas que um dia viveram ali morreram, mas que também já se passaram muitos dias desde que elas morreram, a ponto de seus ossos estarem completamente desprovidos de qualquer sinal de vida. O cenário é um retrato desolador de desespero e perda. Ao olhar para o vale, Ezequiel percebe que não há esperança à vista. Os ossos secos simbolizam a condição espiritual do povo de Israel naquele momento. Eles estavam exilados na Babilônia, longe de sua terra natal, Jerusalém, e longe do templo, que era o centro de sua adoração a Deus. A sensação de abandono e desolação era palpável. O povo de Deus havia se afastado do Senhor, se entregando à idolatria e à desobediência, o que resultou em sua queda e exílio. Essa visão representa não apenas a morte física, mas uma morte espiritual que atingiu a nação. Israel, neste momento, se sentia como um povo sem esperança, sem propósito e sem direção. Na visão, Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos secos podem viver. Ezequiel, percebendo a gravidade da situação e a soberania de Deus, responde que só o Senhor sabe. Essa interação é significativa, pois revela a profundidade da situação. Embora Ezequiel seja um profeta e tenha uma comunicação direta com Deus, ele reconhece que a capacidade de dar vida aos ossos secos é algo que só Deus pode realizar. Isso nos lembra que a restauração espiritual e física do povo de Deus não depende de suas próprias forças, mas sim do poder e da vontade soberana de Deus. Em seguida, Deus ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos secos, dizendo que eles devem ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel obedece e, enquanto ele fala, há um tremor e os ossos começam a se juntar, formando esqueleto por esqueleto. Essa parte da visão é impressionante, pois ilustra a ordem e a intervenção divina na vida do povo. Os ossos que estavam espalhados e sem vida agora estão se reunindo, mostrando que Deus pode restaurar o que parece perdido e sem esperança. A visão continua com o aparecimento de músculos e carne cobrindo os ossos, até que finalmente a pele se forma sobre eles. No entanto, mesmo depois de toda essa transformação, os corpos ainda estão sem vida, pois não há respiração neles. Isso destaca uma verdade espiritual importante. A simples reconstituição física não é suficiente. É necessária a ação do Espírito de Deus para trazer vida verdadeira. Essa etapa nos lembra que, assim como os ossos foram reunidos e formados, a vida espiritual do povo de Deus não pode ser restaurada apenas por meio de esforços externos ou mudanças superficiais. É preciso que o Espírito Santo entre em ação, trazendo nova vida e renovação interior. Então, Deus ordena a Ezequiel que profetize ao Espírito, pedindo que ele venha e sopre sobre esses corpos para que vivam. Ezequiel novamente obedece, e ao fazê-lo, o Espírito entra nos corpos e eles recebem vida. Essa parte da visão é profunda e cheia de simbolismo. O Espírito de Deus é o agente da vida espiritual.
Sem o Espírito, os corpos permanecem apenas como formas vazias. Quando o Espírito se move, traz vida e restauração. Isso enfatiza a importância do relacionamento pessoal com Deus e a necessidade do Espírito Santo na vida do crente. Finalmente, Ezequiel vê uma grande multidão de pessoas vivas se levantando no vale. Essa cena de ressurreição simboliza a restauração do povo de Israel. Deus não apenas prometeu que os ossos secos viveriam, mas também que toda a nação seria restaurada. O Vale dos Ossos Secos se torna um símbolo de esperança e renovação para aqueles que se sentem perdidos e sem vida espiritual. A visão conclui com Deus, afirmando que Ele abrirá os túmulos e fará o seu povo voltar à sua terra, prometendo que eles saberão que Ele é o Senhor. A visão do Vale dos Ossos Secos é um retrato vívido da condição espiritual de Israel, mas também oferece uma mensagem de esperança e restauração. Deus está sempre disposto a trazer vida aos que estão espiritualmente mortos. Ele vê a condição do seu povo e está comprometido em restaurá-los. Essa mensagem é relevante não apenas para os israelitas do tempo de Ezequiel, mas também para todos nós, hoje. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas se sentem como ossos secos em um vale desolado. A pressão da vida, o pecado, a desilusão e a desesperança podem nos fazer sentir isolados e sem vida. No entanto, a visão de Ezequiel nos lembra que Deus tem o poder de trazer vida onde parece haver apenas morte. Ele pode restaurar a esperança e a alegria aos nossos corações. Assim como os ossos se reuniram e ganharam vida por meio do Espírito, nós também podemos experimentar uma renovação espiritual quando buscamos a presença de Deus e permitimos que seu Espírito trabalhe em nós. É importante refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas espirituais. Estamos alimentando nossa fé e buscando um relacionamento mais profundo com Deus? Ou estamos apenas passando por movimentos externos, como os ossos sem vida? A visão nos chama a considerar o que significa viver plenamente na presença de Deus e ser guiados pelo seu Espírito. Ao nos voltarmos para Deus em busca de renovação, podemos ter a certeza de que Ele é capaz de nos restaurar, trazer vida onde há morte e nos dar um futuro cheio de esperança. Assim, a visão do Vale dos Ossos Secos é uma poderosa declaração da capacidade de Deus de restaurar seu povo e trazer vida nova. Ao estudarmos essa passagem, somos lembrados da importância de ouvir a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas. E ao nos entregarmos a Ele, podemos experimentar a transformação que Ele promete. É uma mensagem de esperança que ecoa através dos séculos e ressoa em nossos corações hoje. Se Deus pôde dar vida a ossos secos, Ele certamente pode trazer renovação e esperança para nossas vidas, independentemente de quão desoladoras possam parecer as circunstâncias. A profecia é uma das ferramentas mais poderosas que Deus utiliza para comunicar suas verdades e planos ao seu povo. No livro de Ezequiel, encontramos um exemplo impressionante do poder da profecia e da promessa de restauração que Deus fez a Israel, especialmente através da visão do Vale dos Ossos Secos. Essa passagem não apenas revela a grandeza de Deus, mas também enfatiza o papel essencial da palavra de Deus em trazer vida e esperança, mesmo nas situações mais desoladoras. Na visão que Ezequiel teve, ele foi levado por Deus a um vale repleto de ossos secos. Essa cena já é por si só um símbolo da morte e da desolação. Os ossos secos representam a condição espiritual e nacional do povo de Israel naquele momento. Exilados na Babilônia, longe de sua terra, o povo se sentia sem esperança e abandonado. A idolatria e a desobediência levaram à sua queda, e eles estavam vivendo as consequências de suas escolhas.
A desolação do Vale dos Ossos Secos retrata essa situação de morte espiritual e a sensação de que a vida havia sido retirada deles. No entanto, mesmo nesse cenário sombrio, Deus tem um plano de restauração. Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos. Essa ação é significativa e revela o poder da palavra de Deus. Ao profetizar, Ezequiel não está apenas falando palavras vazias, ele está canalizando a autoridade e a vontade de Deus. Ele obedece à ordem divina e declara que os ossos secos ouvirão a palavra do Senhor. Essa é uma importante lição para todos nós. A palavra de Deus tem o poder de transformar situações, trazer vida onde há morte e restaurar aquilo que foi perdido. À medida que Ezequiel fala, algo incrível acontece. Os ossos começam a se juntar e, à medida que ele continua a profetizar, a carne e a pele começam a se formar sobre eles. Essa transformação é um símbolo poderoso da restauração que Deus prometeu ao seu povo. A reunião dos ossos representa a unidade e a restauração da nação de Israel, que havia sido dividida e desolada pelo pecado e pelo exílio. É um lembrete de que Deus pode unir o que está quebrado e trazer esperança ao que parece perdido. Porém, mesmo após essa reconstituição física, os corpos ainda estão sem vida. É nesse ponto que Deus instrui Ezequiel a profetizar ao Espírito, pedindo que ele venha e sopre sobre esses corpos para que eles vivam. Essa parte da visão revela uma verdade profunda sobre a restauração espiritual. Embora os corpos estejam agora reunidos e cobertos, a verdadeira vida vem da ação do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito, a restauração é incompleta. Essa é uma importante lição espiritual. Não podemos viver a vida cristã apenas com ações externas. É a presença e a ação do Espírito Santo que trazem vida espiritual verdadeira. A palavra de Deus, portanto, não é apenas um conjunto de instruções ou mandamentos. É uma fonte de vida. Ela tem o poder de transformar corações, restaurar almas e unir o povo de Deus. Quando Ezequiel profetiza, ele está fazendo mais do que falar sobre a restauração física. Ele está convocando o povo a se voltar para Deus, a ouvir sua palavra e a permitir que o Espírito trabalhe em suas vidas. Essa mensagem é um chamado para todos nós. Precisamos abrir nossos corações para a palavra de Deus, permitindo que ela nos molde e transforme. A restauração prometida por Deus não se limita apenas à reconstituição física do povo de Israel. Ela se estende a uma renovação espiritual e a um relacionamento restaurado com o Senhor. Deus não estava apenas interessado em devolver o povo à sua terra. Ele queria que eles reconhecessem sua soberania, que se arrependessem de seus pecados e que voltassem para Ele de todo o coração. O plano de Deus é abrangente e visa não apenas a libertação física, mas também a restauração espiritual. Ao observar a visão de Ezequiel, podemos perceber que ela reflete uma profunda mensagem de esperança. Em tempos de desespero, quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Ele é capaz de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e restaurar o que foi quebrado. Essa é a essência da mensagem do Evangelho, a promessa de que, através da fé em Cristo, podemos ter vida nova. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, Ele também promete a todos nós que, por meio de Jesus, podemos experimentar a verdadeira vida. É importante destacar que a restauração também exige uma resposta do povo. Deus não força ninguém a voltar a Ele, mas nos convida a escolher a vida. Essa escolha é essencial. Quando Ezequiel profetiza, ele não está apenas transmitindo uma mensagem. Ele está chamando o povo a agir, a responder à palavra de Deus. A restauração espiritual requer um coração disposto a ouvir, a se arrepender e a se submeter ao Senhor. Portanto,
O poder da profecia está em sua capacidade de trazer transformação e esperança. A visão do Vale dos Ossos Secos é um testemunho do poder de Deus em ação. Ela nos lembra que não importa quão distante possamos nos sentir de Deus, sempre há esperança para a restauração. A palavra de Deus continua a ressoar em nossas vidas, convidando-nos a ouvir e a responder. Como Ezequiel, somos chamados a profetizar, a compartilhar a palavra de Deus e a levar esperança àqueles que estão perdidos. Em resumo, a visão do Vale dos Ossos Secos e a instrução de Deus a Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos são uma representação poderosa do plano de restauração que Deus tem para seu povo. É um lembrete de que a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de trazer vida onde há morte. Ao abrirmos nossos corações para ouvir e responder à sua palavra, podemos experimentar a verdadeira renovação que vem do Senhor. Assim, podemos encontrar esperança, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor que precisam desesperadamente da restauração que só Deus pode oferecer. O tema do Espírito Santo como o sopro de vida é profundamente significativo, especialmente quando consideramos a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Neste momento, quando Deus ordena que o Espírito venha e sopre sobre os ossos que estavam mortos, Ele está demonstrando não apenas seu poder soberano, mas também a função vital do Espírito Santo na vida espiritual de cada um de nós. A cena é poderosa e evocativa. Os ossos, que antes estavam secos e sem vida, agora estão prestes a ser preenchidos com o Espírito, simbolizando a renovação e a restauração que somente Deus pode proporcionar. Essa ação nos ajuda a entender o papel fundamental do Espírito Santo, tanto na visão de Ezequiel quanto em nossa vida cristã hoje. A visão de Ezequiel começa com uma descrição sombria, um vale cheio de ossos secos, sem esperança e sem vida. Essa imagem é um retrato da condição do povo de Israel durante o exílio babilônico, um tempo de desolação e desespero. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não deixa seu povo em um estado de morte espiritual. Ele envia Ezequiel para profetizar sobre esses ossos, e quando Ezequiel obedece, algo extraordinário acontece. Os ossos começam a se juntar, os tendões se formam e a carne é coberta por pele. No entanto, apesar dessa restauração física, ainda falta algo crucial: a vida. É nesse momento que Deus instrui Ezequiel a profetizar ao Espírito. Esta ação é crucial e simbólica. O que se segue é um sopro de vida, e os corpos que estavam sem vida se tornam seres vivos, cheios de espírito. O sopro de Deus é o que traz a vida verdadeira, não apenas uma forma física, mas uma vida espiritual vibrante e transformadora. Esta cena representa o poder do Espírito Santo, que não apenas traz renovação, mas também reanima o que estava morto, tanto no contexto do povo de Israel, quanto em nossas vidas hoje. O Espírito Santo é frequentemente descrito na Bíblia como um consolador, aquele que guia, ensina e fortalece os crentes. Através do Espírito, temos a capacidade de experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Assim como o sopro de vida que fez os ossos secos se tornarem um exército poderoso, o Espírito Santo atua em nós para transformar nossas vidas de maneiras profundas e duradouras. Essa transformação começa quando reconhecemos nossa necessidade de Deus e convidamos o Espírito a atuar em nossas vidas. É um reconhecimento de que, sem Ele, estamos espiritualmente mortos, assim como os ossos no vale. Além de trazer vida, o Espírito Santo também é um agente de renovação. Ele trabalha em nossos corações para purificar, guiar e nos ajudar a crescer na fé.
Em Romanos 8:11, lemos que, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará o vosso corpo mortal por seu Espírito que em vós habita. Esta passagem nos lembra que, através do Espírito Santo, somos continuamente renovados e reanimados. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta à vida está disponível para nós, permitindo que possamos viver de maneira plena e abundante. Na vida cristã, o Espírito Santo nos capacita a testemunhar e a servir. Ele nos dá os dons espirituais necessários para cumprir a missão que Deus nos confiou. Esses dons não são apenas para nosso benefício, mas são dados para a edificação do corpo de Cristo e para levar o Evangelho ao mundo. O sopro de vida que Deus deu aos ossos secos não apenas os trouxe à vida, mas também os preparou para serem um exército forte, prontos para lutar e perseverar. Da mesma forma, quando permitimos que o Espírito Santo opere em nossas vidas, somos capacitados para fazer a obra de Deus, para sermos luz no mundo e para vivermos de maneira que glorifique a Ele. Um aspecto fundamental da atuação do Espírito Santo em nossa vida é a renovação espiritual. Ele traz uma nova perspectiva, permitindo que vejamos as coisas através dos olhos de Deus. Nossas prioridades e desejos mudam quando o Espírito Santo está em nós. Passamos a buscar não apenas o que nos satisfaz, mas o que glorifica a Deus. Essa transformação é um processo contínuo e muitas vezes desafiador, mas é essencial para nosso crescimento espiritual. É como se o Espírito estivesse constantemente soprando em nossos corações, renovando-nos e ajustando-nos à vontade de Deus. Quando falamos sobre a importância do Espírito Santo como o sopro de vida, também é vital mencionar a necessidade de estarmos abertos e receptivos à sua obra em nossas vidas. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte a não entristecer o Espírito Santo. Isso nos lembra que temos um papel ativo em nossa relação com Deus. Não podemos simplesmente esperar que a transformação ocorra por si só. Precisamos buscar a presença do Espírito em oração, na leitura da Palavra de Deus e na comunhão com outros crentes. Ao fazermos isso, estamos permitindo que o Espírito nos renove e nos transforme cada dia mais à imagem de Cristo. Além disso, a visão de Ezequiel e o sopro do Espírito também nos lembram da importância da esperança. Muitas vezes na vida podemos nos sentir como aqueles ossos secos, sem esperança e desanimados. Porém, assim como Deus prometeu restauração a Israel, Ele também promete esperança a todos nós. O Espírito Santo nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e que Ele tem um plano para nós. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos nos agarrar à verdade de que o Espírito Santo está trabalhando, trazendo vida e renovação. Em nossa jornada de fé, precisamos nos lembrar constantemente da importância do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro e o nosso guia. Sem Ele, podemos facilmente nos perder em nossas próprias forças e limitações. Ao permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, estamos nos colocando sob a influência de Deus e permitindo que Ele nos use para seus propósitos. Portanto, o sopro de vida que Deus deu aos ossos secos é uma poderosa representação do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas hoje. Assim como aqueles ossos foram reanimados e se tornaram um exército forte, nós também podemos ser transformados e fortalecidos através da atuação do Espírito em nós. A renovação espiritual não é apenas um evento único, mas um processo contínuo que nos leva a uma vida de obediência, serviço e crescimento na fé. Em resumo, o Espírito Santo é verdadeiramente o sopro de vida. Ele traz renovação, esperança e transformação para todos aqueles que o buscam.
Quando permitimos que o Espírito opere em nossas vidas, somos capacitados a viver de maneira abundante, glorificando a Deus em tudo o que fazemos, que possamos sempre estar abertos à obra do Espírito Santo, permitindo que Ele nos renove e nos encha com o sopro de vida que só Ele pode proporcionar. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais impactantes e significativas da Bíblia, repleta de simbolismo e aplicações práticas para os cristãos de hoje. Ao refletirmos sobre essa visão, somos lembrados do poder restaurador de Deus e de sua capacidade de trazer vida a áreas que parecem estar mortas em nossas vidas espirituais. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar a um povo que se sentia desolado e sem esperança. E essa mensagem continua a ser relevante nos dias atuais, trazendo esperança e renovação àqueles que a ouvem. Quando Ezequiel olha para o vale, ele vê uma imensidão de ossos secos, sem vida e sem esperança. Essa imagem retrata não apenas a condição física do povo de Israel, mas também seu estado espiritual. Eles estavam em exílio, longe de sua terra, de sua cultura e, acima de tudo, de seu Deus. A desolação era profunda e a falta de fé e esperança era evidente. No entanto, a visão que Deus deu a Ezequiel foi um sinal de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, ele era capaz de trazer vida e restauração. Essa mensagem é crucial para nós hoje, pois muitas vezes nos encontramos em situações que parecem sem solução, com áreas de nossas vidas espirituais que se assemelham a esses ossos secos. Deus instrui Ezequiel a profetizar aos ossos, e ao fazê-lo, ele testemunha um milagre extraordinário. Os ossos se juntam, a carne se forma e, finalmente, o Espírito de Deus sopra sobre eles, trazendo vida. Essa ação é emblemática do poder da Palavra de Deus e de sua capacidade de restaurar e reanimar o que está morto. Para os cristãos atuais, essa é uma mensagem poderosa. Não importa quão secos e sem esperança possamos sentir que estamos, Deus tem o poder de nos restaurar e nos dar nova vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a proclamamos e a recebemos em fé, ela pode operar mudanças radicais em nossas vidas. Uma das aplicações espirituais mais significativas dessa visão é a necessidade de nos rendermos a Deus, permitindo que Ele opere em nós. Muitas vezes, em nossas vidas diárias, enfrentamos desafios que nos fazem sentir sobrecarregados e desanimados. Pode ser a perda de um emprego, a morte de um ente querido, a luta contra a ansiedade ou a depressão, ou até mesmo o distanciamento espiritual. Nessas horas, podemos nos sentir como ossos secos, sem esperança de renovação. No entanto, assim como Ezequiel foi chamado a profetizar, somos convidados a buscar a Deus e a declarar sua verdade sobre nossas vidas. Ao fazermos isso, estamos permitindo que a palavra de Deus atue em nós, trazendo cura e restauração. A visão de Ezequiel também nos lembra que a renovação espiritual não é um evento isolado, mas um processo contínuo. A vida cristã é uma jornada em que constantemente buscamos mais de Deus, permitindo que Ele nos transforme à medida que avançamos. Assim como os ossos secos foram revividos através do Espírito, também somos chamados a viver na plenitude do Espírito Santo. Isso significa que devemos nos abrir para a ação do Espírito em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie, nos ensine e nos fortaleça. Quando fazemos isso, experimentamos uma renovação que vai além de nossa compreensão e que nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus. Outra aplicação importante dessa visão é a questão da esperança. Em um mundo repleto de desilusões e incertezas, a esperança é uma âncora para nossas almas. A visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança para aqueles que se sentem perdidos.
Assim como Deus prometeu restaurar o povo de Israel, Ele também promete restaurar a nós. É fundamental que nos lembremos de que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo nas situações mais difíceis. Quando nos sentimos sem esperança, podemos nos lembrar da fidelidade de Deus e de sua promessa de nos trazer vida. Essa esperança não se baseia em nossas circunstâncias, mas na natureza de Deus, que é fiel e bom. Além disso, a visão de Ezequiel nos ensina sobre o poder da comunidade. Quando os ossos secos foram reanimados, eles se tornaram um exército, um símbolo de unidade e força. Em nossas vidas cristãs, somos chamados a viver em comunidade, a nos apoiar uns aos outros e a nos encorajar em nossa caminhada de fé. A igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós tem um papel vital a desempenhar. Quando nos reunimos em unidade e proclamamos a palavra de Deus, podemos ver a vida sendo trazida não apenas a nós individualmente, mas também à nossa comunidade. A restauração que Deus prometeu é muitas vezes mais visível quando fazemos isso juntos. É importante também refletir sobre como podemos ser agentes de renovação na vida dos outros. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar, somos desafiados a compartilhar a esperança e a verdade de Deus com aqueles que nos cercam. Podemos ser a voz que declara vida a alguém que está enfrentando desespero. Ao orarmos por outros, compartilharmos a palavra de Deus e agirmos com amor e compaixão, podemos ser instrumentos de restauração nas vidas das pessoas ao nosso redor. Essa é uma parte essencial do chamado cristão, ser luz e sal, refletindo a esperança e o amor de Deus em um mundo que muitas vezes é sombrio e desolador. E, além disso, devemos lembrar que a renovação espiritual pode não ocorrer instantaneamente. Pode haver um período de espera e paciência, assim como os ossos secos não se tornaram um exército instantaneamente. A confiança em Deus e a perseverança na oração são fundamentais. Às vezes pode parecer que Deus está em silêncio, mas Ele está sempre trabalhando em nós e ao nosso redor, mesmo quando não conseguimos ver. A fé é muitas vezes testada nesses momentos de espera, e é importante que permaneçamos firmes, confiando que Deus tem um plano e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Portanto, a visão de Ezequiel e a mensagem de esperança e renovação que ela traz são extremamente relevantes para nós hoje. Não importa quão desoladoras possam ser as circunstâncias em que nos encontramos, podemos sempre voltar nosso olhar para Deus, que tem o poder de trazer vida ao que está morto. Ele nos chama a profetizar, a crer em sua palavra e a permitir que o Espírito Santo opere em nós, trazendo renovação e transformação. Essa é uma jornada que exige fé e ação, mas os resultados são extraordinários. Ao concluirmos, é vital que levemos essa mensagem a sério. Deus ainda está no negócio de restaurar vidas, curar corações quebrantados e trazer esperança onde parece não haver nenhuma. Ele deseja que nos tornemos portadores dessa mensagem de renovação e esperança, tanto em nossas próprias vidas quanto na vida de outros. Quando olhamos para o Vale dos Ossos Secos, que possamos ver não apenas a desolação, mas também a promessa de Deus de vida abundante. Que possamos ser um povo que busca a Deus, profetiza sua verdade e testemunha o poder do Espírito Santo, permitindo que Ele nos use para a sua glória. Assim, podemos viver plenamente, conscientes de que, em Cristo, somos feitos novos, e o que estava morto pode novamente ganhar vida.